a primeira premissa disso tudo, quando eu olho para direito de família e sucessões, o primeiro tópico importante são justamente os regimes de casamento, tá? E aqui vocês vão ver na tela que eu compartilhei com vocês os regimes de casamento que a gente tem previstos em lei, tá? Sendo certo que os que estão em vermelho são os que interessam para a gente. Participação final dos aquestos é um regime de casamento que existe, porém não se utiliza na prática e eu nem vou nem mencionar, porque não é relevante a gente perder tempo com isso. O que eu quero trabalhar com vocês são justamente os 4 principais. O primeiro deles é o chamado regime de comunhão parcial de bens, que é o regime legal. Se você não estipular nada e você casar ou tiver uma união estável sem estipular nada, você vai ter o regime de comunhão parcial de bens, que é o regime legal. Por esse regime patrimonial, tudo que for adquirido e conquistado após o casamento, após o início da união, é patrimônio do casal. Anteriormente a isso, é patrimônio individual. Sendo que, se eu peguei, por exemplo, um bem, um dinheiro que eu já tinha anteriormente, e mesmo na constância da minha relação, eu adquiri um bem com recursos provenientes exclusivamente daquilo que eu já tinha, eu também terei, nesta hipótese, um bem particular. Então, basicamente, eu acabo tendo um patrimônio do casal com a possibilidade de patrimônios particulares de cada cônjuge, ou cônjuge, como se dizem hoje em dia também, de cada cônjuge. Então, essa premissa é muito importante porque é o regime legal. O comunhão parcial de bens, normalmente, é o que a gente vai encontrar na prática. E por que é importante saber da comunhão parcial de bens? A comunhão parcial de bens permite que a gente tenha contratação de sociedade entre os cônjuges. Isso é importante porque em uma estrutura de planejamento sucessório pode ser útil a utilização de uma entidade jurídica, de uma pessoa jurídica, de uma entidade societária. Então, isso é uma premissa que a gente vai sempre levar em consideração. O segundo regime importante para a gente é o da comunhão universal de bens, que é o regime que normalmente os nossos avós tinham. Os nossos avós ostentavam. Comunhão universal de bens, diferentemente da comunhão parcial, eu não tenho patrimônios particulares. É tudo um único patrimônio. O casal tem um único patrimônio. Não existe patrimônio de um cônjuge ou de outro cônjuge. É um único patrimônio. E por que isso é relevante para a nossa conversa? Casais que são casados em regime de comunhão universal de bens não podem contratar sociedade entre si ou com terceiros. É o básico do direito empresarial, é bem verdade, mas é algo importante para a gente. Sendo que, e aqui cabe uma ressalva importantíssima, anterior ao Código de 2002, anterior à Constituição de 88, era possível sociedade entre cônjuges casados em regime de comunhão universal. Então, ainda hoje a gente vê, é bem excepcional, algumas sociedades contratadas e constituídas antigamente com os cônjuges casados em regime de comunhão universal de bens. E quando a gente pega uma situação dessas, que é até comum para quem trabalha com planejamento patrimonial, planejamento sucessório, porque costuma ter como objeto principalmente pessoas com idade mais avançada, você se depara com isso. Então, aí tem que tomar cuidado que nessa situação tem alguns procedimentos importantes. Eu não posso ter uma sociedade contratada diretamente, nada impede que eu constitua uma sociedade por um desses entes, ou uma Eireli ou uma Eireli, para depois constituir uma sociedade entre os cônjuges, se for o caso. Necessidade outorga uxória para eu ter integralização de patrimônio, e por aí vai. A gente vai bater um papo sobre isso também. Então, como é universal de bens, tem essa preocupação, e eu tenho os 2 regimes importantes para a gente também, que é o da separação convencional de bens, que é quando os próprios cônjuges decidem que cada um vai ter o seu próprio patrimônio, mas vejam que patrimônios separados, a depender do caso, não afasta a possibilidade de o companheiro, a companheira, o cônjuge ser herdeiro também. Uma coisa é o patrimônio da família, que vai ser cada um com o seu patrimônio. Outra coisa são os direitos sucessórios, que fique claro.
E é justamente isso que eventualmente se discute, vai se discutir, está se discutindo no caso do Gugu, com o namorado, com aquele homem que alegou que tinha um relacionamento amoroso com ele. Ele vai eventualmente alegar, olha, eu era companheiro. Então, mesmo que eu não tivesse direito do patrimônio dele enquanto casal, eu tenho direito sucessório. Então, veja que é uma outra discussão a ser levada em consideração. E eu tenho a separação obrigatória de bens, que ocorre naqueles cenários em que um dos cônjuges ele é com idade mais avançada, acima dos 70, 75 anos, e nesse cenário só pode casar com separação obrigatória de bens para evitar o famoso, entre aspas, golpe do baú, algo bem ultrapassado do ponto de vista de capacidade do idoso, que é algo que já passou esse momento de achar que uma pessoa com 70, 75 anos não tem discernimento sobre o próprio patrimônio, mas é uma questão imposta pela lei. Levando em consideração esses regimes de bens, eu quero então que vocês peguem os regimes de bens e coloquem numa caixinha. Então, essa é a nossa primeira base conceitual, regime de bens. E coloquem na caixinha. A segunda base que a gente tem é sucessão. O que eu quero que vocês saibam sobre sucessão? E vejam que eu não quero que vocês saibam que um professor de direito de família sabe. Pelo contrário, eu quero que vocês saibam que um advogado de direito societário sabe ou deveria saber para fazer um planejamento sucessório. Então, eu quero o mínimo de tudo isso. O mínimo. Qual que é a regra que eu tenho em sucessões que me interessa? Primeira regra importante para mim. 50% do patrimônio da pessoa que falece é chamado de legítima. E esse patrimônio deve seguir a ordem de vocação hereditária e deve ser destinado aos herdeiros necessários, se existirem. 50% é o que a gente chama de parte disponível. Faz o que quiser com esse dinheiro, com esse recurso, com esse patrimônio. Primeira regra. Segunda regra. Qual é a ordem de vocação hereditária? Primeiro, eu vou para baixo. Estou vivo, morri. Filhos, para baixo. Netos, para baixo. Bisnetos, para baixo. Tataranetos. Sempre na ordem. Tenho 2 filhos. Os 2 são juntamente sempre com o cônjuge, tá? Cônjuge sem perder o necessário e vai para baixo. Se eu tiver, por exemplo, um dos meus filhos que já faleceu, nesse caso eu vou ter uma sucessão por representação. O que é isso? Os netos, se existirem, tomam o lugar do filho que morreu. Então, sempre para baixo, em um primeiro lugar. E nesse ponto não importa muito para mim como que eu vou dividir entre essas pessoas. Não é tão relevante para o planejamento sucessório isso. Não tenho descendentes nenhum. Sou casado. Tenho um cônjuge, uma cônjuge, sou casado e não tenho filhos. Porém, meus pais são vivos. Se eu não tenho descendentes, eu vou para ascendentes. Ponto final. Sempre concorrendo com o cônjuge. O cônjuge sempre participa também. Se eu não tiver ascendentes, aí eu vou para o que eu chamo de colaterais, os parentes colaterais até 3º grau. Até 4º grau, perdão. Que eu vou aí sempre para o meu ascendente comum. Exemplo, vou até o avô. Para cada etapa que eu subo, eu estou subindo 1 grau. Então, vou para o meu pai, 1 grau, para o avô, 2º grau. Do avô para o meu tio, 3º grau. Do meu tio para o meu primo, 4º grau. Então, isso que importa para mim. Para eu saber o quê? Sempre que eu for fazer uma estrutura de planejamento patrimonial, eu devo necessariamente organizar o meu patrimônio de forma que eu não ataque a legítima, que eu não afete a ordem de vocação hereditária. Porque se eu fizer isso, eventualmente um desses parentes, ascendente, descendente, quem tiver direito, pode ir lá e falar, olha, não me respeitou na ordem de vocação hereditária, não me respeitou no planejamento sucessório, quero trazer todos os bens à colação. O que é isso? Bens que foram passados afetando a legítima, eu quero trazê-los de volta para serem redivididos, repactuados. E aí eu vou ter inventário, eu vou ter sempre uma discussão nesse sentido. Os colaterais também concorrem com o cônjuge na ausência de descendentes e ascendentes, justamente porque eles são herdeiros necessários. A regra são 2. Cônjuge sempre concorre e o resto são os parentes. Se a gente for analisar a rigor,
cônjuge não é parente, ele sempre concorre, tá? E quando eu olho todo esse cenário, o que eu tenho que ter o mínimo de noção é dessas bases conceituais. Tenho que saber o que vai acontecer se fulano de tal casou com não sei o que, a depender do caso, sim. Mas para eu começar a desenhar uma estrutura de planejamento, eu tenho que ter o básico na minha cabeça. Explico a vocês por quê. Vamos supor que vem uma família, caso real, que tem patrimônio, um patrimônio vultuoso. Vamos colocar que tem de patrimônio imobiliário algo em torno de 10 a 15 milhões de reais, um patrimônio vultuoso. E ainda tem de recursos financeiros, aplicações financeiras, algo em torno de 4 a 5 milhões de reais. Então, a gente está falando de algo, de um patrimônio de 15 a 20 milhões de reais. É um patrimônio bem relevante. E a família vem até você, advogado, futura advogada, advogada, futura advogada, com a seguinte situação. Eu tenho a família, casal, idosos, tá? O casal idosos. Eu tenho aí 2 filhos e eu tenho um filho, um terceiro filho, que ele é um filho fora da estrutura familiar. Um filho fora do casamento. E aí vem a família, o núcleo familiar e fala, olha, a gente não quer deixar patrimônio para esta pessoa fora do núcleo familiar. De novo, não vamos nos apegar à questão ética, moral, tá bom? Não vamos nos apegar a isso. Você tem que levar em consideração que a melhor estrutura que você pode pensar para você ter o menor potencialidade de tornar a situação litigiosa, vamos colocar assim, é você destinar para essa pessoa fora da estrutura familiar o percentual que lhe seria cabido, devido, fosse respeitada, legítima. Você vai fazer isso, aí você vai fazer a divisão, 50%, o cônjuge concorre, vou dividir entre os herdeiros, vai dar tanto. Aí também vai levar em consideração o regime de casamento, vai dar um percentual, sei lá, 16,66%, 12,66%, por aí vai. Você vai destinar para esta pessoa este patrimônio. Porque aí você supera a discussão de um eventual litígio. Mas se o cenário for, eu não quero deixar nada, deve-se deixar ciente que provavelmente existe a possibilidade de um litígio. A não ser que você pense numa estrutura de planejamento muito bem feita, que é o que a gente vai começar a conversar. Então, você tem que deixar e levar isso em consideração para a gente sempre procurar, e é uma recomendação de advogado, para a gente sempre procurar ter o que a gente chama de um boi de piranha. O que é isso, boi de piranha? Você nunca, se você tem a potencial litígio, uma pessoa que você quer retirar da ordem de sucessão hereditária, que você quer que não tenha patrimônio nenhum, você nunca deve rapelar o patrimônio. Você tem que deixar aquilo que a gente chama de boi de piranha. O que é isso? Um pedacinho de carne que você joga para as pessoas pegarem, para as piranhas no lago começarem a comer. Porque se você não deixar nada, a pessoa fala assim, como que não tem nada? Então é sempre importante você deixar alguma coisa, e a estratégia que vocês falam que fui eu, vou brincar que não foi, sempre tem que deixar alguma coisa para ser litigada. Caso contrário, existe eventual risco de você acabar tendo uma estrutura que não para em pé. Sendo que aqui, que fique claro, sempre a recomendação é fazer uma estrutura que respeite os parâmetros legais. Jamais estarei aqui dizendo para vocês não respeitarem a ordem de vocação hereditária, não respeitarem a ordem que é prevista em lei. Mas, se for o caso, se vocês se depararem com isso, pensem que vocês não estão advogando para quem fez o planejamento, mas estão advogando eventualmente para o herdeiro que se sentiu prejudicado. Porque eu também já tive nessa situação algumas vezes. A pessoa ela veio, me procurou porque falou, olha, o meu pai faleceu e eu acho que ele escondeu todo o patrimônio de mim. Porque eu não tenho onde encontrar, parece que tinha muito menos do que parecia ter, e são nesses cenários que a gente vai ter que começar a ver, eventualmente, a cabeça de quem não agiu de forma tão adequada e tão ética. Então, conhecer o outro lado é importante para você conseguir se proteger quando for necessário. Então, isso, para mim, que é importante nessa conversa. Lembrando que o STJ já decidiu, de forma bastante estável, que
O companheiro tem, para fins sucessórios, o mesmo tratamento do cônjuge, ou seja, união estável e casamento para fins sucessórios são tratados de forma equivalente. Deixa eu ver a pergunta da Rafaela agora. No caso de não ter descendentes, a pessoa pode deixar tudo para o cônjuge ou ele precisa fazer essa divisão com os ascendentes? Ele tem que fazer, porque são herdeiros necessários, tá? Os herdeiros necessários. Pode, é claro, deixar a parte disponível 100% para o cônjuge, mas os ascendentes dos pais são herdeiros necessários. O que é importante para mim na nossa conversa? Companheiro e cônjuge têm o mesmo tratamento, companheiro e cônjuge concorrem com os demais herdeiros, primeiro eu vou para baixo, depois vou para cima, em terceiro lugar vou para os lados, até terceiro grau. Não tenho ninguém na vida, eu sou aquela pessoa que não tem nada, não tive filhos, todo mundo já morreu, não tenho sobrinho, não tem ninguém. Aí, nesse caso, se você não tiver nada e você não destinar para ninguém por meio de um testamento, nada, vai para o Estado. Então, se for o seu caso uma vez na vida, pelo menos direcione para quem você quer. Meus dados são Pedro Alves Lavaquini Ramuno, meu CPF eu posso passar depois. Eu estou aberto a receber esse patrimônio para não deixar ninguém com esse patrimônio vacante para ir para o Estado. Então, dê para mim. Eu darei bom uso e posso, inclusive, direcionar para uma eventual entidade que vocês queiram. Uma parte disso, tirando a minha comissão, por ter esse difícil fardo de sustentar o patrimônio até ser destinado à pessoa final. Pois bem, segunda premissa, sucessões, pega isso, põe na caixinha. Já tenho duas caixinhas. Uma de regime de patrimônio e outra sobre sucessões, ordem de vocação hereditária, uma sucessão, o básico do básico. A primeira aula de sucessões, vamos colocar assim. Qual é o meu terceiro elemento? Inventário. Em direito de família, o meu terceiro elemento é o inventário. O que eu quero que você saiba sobre inventário? Inventário custa caro. Inventário eu tenho dois tipos, extrajudicial ou judicial. Se é judicial, eu vou ter que ter um juiz, um litígio, um processo, necessariamente. Mesmo que seja um único advogado, vai ter que ter processo. Se ele é extrajudicial, ele é feito diretamente em cartório. Muito melhor, muito mais barato, muito mais rápido. O que eu quero que você saiba aqui? Inventário judicial deve ocorrer, tem que ocorrer sempre que eu tenho algum herdeiro incapaz. Seja menor de idade, seja que teve a sua capacidade declarada, seja que se tornou incapaz. Isso é muito importante. Muito importante. Mais de uma vez, eu já tive na seguinte situação, de que eu tenho uma família que quer fazer o planejamento sucessório, não quer rapelar, vamos colocar assim, os bens, quer deixar algum bem junto com a pessoa que está numa idade mais avançada, e aí vira e fala assim, eu quero já resolver isso, mas eu também quero aproveitar para ter a declaração de incapacidade, um curador, um determinado membro da família, um filho ou um neto que é herdeiro, eventualmente, que tem alguma situação que demande, sim, que seja aconselhável a curatela. E nesses cenários eu costumo, às vezes, falar o seguinte, olha, eu entendo a necessidade de um curador, mas se é para a gente fugir de um inventário judicial, segura isso. Segura. Para a gente deixar isso para um segundo momento. Porque às vezes a gente sabe, e é um pouco triste, mas é verdade, que quando a pessoa vem procurar planejamento sucessório, é que sabe que está chegando o momento. Às vezes erra um pouquinho o timing, né? Sabe que está chegando o momento, então às vezes fala assim, não, segura um pouco esse lado do seu planejamento familiar, vamos ver isso daqui primeiro para tentar fugir do inventário. Porque o inventário custa caro. Eu vou depois mostrar uma simulação de quanto custa o inventário, mas eu quero que vocês saibam, inventário custa caro. Se tem incapaz, deve ser judicial. Segunda coisa importante, se tiver testamento deve também ser inventário judicial. Então, às vezes, quando o cliente vem até o escritório, a primeira coisa que eu pergunto é, você tem testamento? Aí a pessoa fala, eu tenho. Eu pergunto, como é seu testamento? Aí eu vou olhar, o testamento da pessoa é basicamente simular a ordem de vocação hereditária. Igual que está na lei. Eu vou e falo assim,
Mas, meu querido, minha querida, para que isso? Aí, não, porque falaram que seria bom ter testamento. E que testamento é aquela coisa que a pessoa gosta de ter. Mas ele está falando que está na lei. Aí você fala o seguinte, então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer, meu senhor, minha senhora, a gente vai até o cartório para revogar o testamento, cancelar esse testamento, extingui-lo. Por quê? Porque se der ruim no meio do caminho, pelo menos a gente não vai precisar de um inventário judicial. A gente vai conseguir resolver isso no cartório, num dia só, mais fácil, para a família sofre muito menos. Porque só quem já passou por um inventário sabe o sofrimento que é um inventário judicial. A dificuldade que é o inventário judicial, o tempo que leva e o quanto consome. Eu tenho conhecidos meus que estão em inventário judicial há mais de 20, quase 30 anos. Já é, às vezes, o terceiro, quarto advogado que está tocando, e não porque o advogado foi destituído, porque morreu. O advogado morre, mas o inventário não acaba. Porque tem inventário, se você tem um devedor, tem algum tipo de problema, é um caos. É um caos. Então, é melhor evitar isso. E lembrando que se você tiver devedor, dívida, o inventário também tem que ser judicial, a não ser que você pague desde logo o devedor. Tá? O credor, perdão. Então, terceira caixinha que eu quero que vocês tenham. Inventário. Judicial é caro, extrajudicial é melhor. Se tiver incapaz, credores ou testamento, deve ser inventário judicial. Isso que eu quero que vocês guardem na caixinha. É muito menos do que vocês vão aprender ou que vocês sabem sobre inventário, mas é o que importa para mim. Deixa eu ver a pergunta aqui. É possível ter inventário extrajudicial se houver testamento também, correto? Se houver ação própria antes, concordância de deveres? Sim, a gente vai tratar sobre isso. Existe um entendimento do STJ, uma decisão que ela é a decisão paradigma de 2019, mais precisamente de outubro, que considera a possibilidade excepcional de inventário extrajudicial se houver testamento. Mas o caso que foi tratado pelo STJ envolvia um testamento que já havia sido anteriormente homologado judicialmente. E aí permite o inventário extrajudicial. Então a gente pode colocar assim: é possível, porém não é a regra. Tá? Há a possibilidade, porém não é a regra. E aí vai bem na sua linha. Se houver ação própria antes, para homologação do testamento e concordância entre os herdeiros capazes. Perfeitamente. Mas vejam que se é o excepcional que foge da regra, mas muito bem colocado. A gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais na frente, mas precisamente justamente agora, que seria o quarto elemento que eu quero que vocês tenham em mente, que é justamente o elemento testamento. Vocês vão encontrar no arquivo que eu passei para vocês modalidades de testamento, testamento público particular, testamento cerrado, testamento que vai ser utilizado quando você está numa situação de lamúria, de calamidade, que é o testamento que a gente chama de especial, que assim, você é um marinheiro, você está para morrer, você pode chamar o comandante na presença de 2 testemunhas, o comandante vai escrever, isso vale como testamento. Ou então aeronáutico, por aí vai. E por aí vai. Não vou trabalhar isso com vocês, porque a gente vai fugir um pouquinho do escopo. Tem ali referência ao caso paradigma da STJ, que é o recurso especial 1808767, que foi julgado pela 4ª turma, de outubro de 2019, que coloca que se tem testamento inventário judicial, porém abre uma exceção quando o testamento já foi homologado judicialmente e a concordância dos herdeiros capazes. Vai muito na linha do comentário e da pergunta da colega. Então, acaba sendo algo a ser levado em consideração. 4ª caixinha, então, é essa. Inventário judicial é necessário, em regra, caso haja testamento. Então, com isso, eu trabalhei com vocês as 4 caixinhas que são importantes para mim no âmbito do direito de família.